Vamos falar então sobre o momento, sobre a Ucrânia, a Rússia e o papel brasileiro nessa história, sem discutir o ato em si, porque eu acho que uma análise decente não discute uma invasão soberana daquela forma abrupta, não é defensável aquilo. Agora, o papel brasileiro é complicado. Então, sempre buscamos um assento permanente no Conselho de Segurança, sempre. Sempre a gente escuta em relações internacionais, desde sempre, que é uma coisa que o Brasil almeja. Estamos agora ocupando, por uma ação do destino, a cadeira transitória, né, no Conselho de Segurança, a presidência do Conselho de Segurança da ONU, e justo no momento de um dos mais cruciais, desde a eclosão da Segunda Guerra Mundial, nós deixamos de nos posicionar de uma forma decente. Seja qual fosse o posicionamento, não impusemos a nossa posição perante o mundo e somos cobrados constantemente por isso, porque é uma posição... o embaixador na ONU diz tal coisa, mas o Brasil, através da sua presidência da República, não emite um posicionamento formal. Aí eu apelo ao senhor, como diplomata, como ficamos nessa história? Olha, eu queria, em primeiro lugar, separar não um equívoco, mas um desconhecimento do público at large, né, do público mais amplo, sobre o Itamaraty e a política externa. O Itamaraty, ele atua na diplomacia, que é uma ferramenta. A política externa é uma decisão do presidente, do chanceler, enfim, ou desses lobbies que atuam junto à presidência, junto aos ministérios, etc. Então, o Itamaraty não formula a política externa, ele apenas aplica a política externa pela via diplomática, que é determinada pelo Palácio do Planalto, pelo presidente, pelo Ministério da Fazenda, negociações no GATT, Clube de Paris, bancos multilaterais, ou a política bilateral em função de consulta a outros ministérios, acordos agrícolas, de saúde, de epidemia, de cooperação científica e tecnológica, cooperação nuclear, etc. Então, as pessoas acham que o Itamaraty fez isso ou fez aquilo. O que o nosso representante em Nova York fez, no Conselho de Segurança ou na Assembleia Geral, é ditado por Brasília. Não é ele quem escolheu as palavras. Hoje eu fiquei até surpreendido, porque pela primeira vez, o nosso representante, mas isso é instrução de Brasília, ou pelo menos o Itamaraty mandou e o Palácio do Planalto não vetou, ele falou em agressão, não disse quem, não falou de atrocidades russas, falou em agressão, falou em questões do direito internacional, não declarou explicitamente, porque as duas notas anteriores e as duas declarações anteriores, para mim, foram vergonhosas, porque você colocava no mesmo plano cessação de hostilidades, legítimas de preocupações de segurança de todas as partes, né? Insta a cessação dos conflitos via palito. Isso é por causa do presidente e do que eu chamo dos generalecos amestrados do Planalto, para não ofender a Rússia, o que é um erro monumental. Mas tudo nessa política externa, e eu escrevi 5 livros, é deplorável, desde o começo. Claro que saímos daquela loucura bolsolavista do Ernesto Araújo para uma sensatez diplomática do Carlos França, mas a política externa ainda tem que ser passada pelo Planalto que aprova. Então, as declarações anteriores, para mim, foram vergonhosas, porque colocava no mesmo plano o agressor e o agredido. Cessação de hostilidades. Como? Quem é que está fazendo hostilidades ou atacando? Porque a Ucrânia não fez hostilidade. Hoje, pela primeira vez, se falou de agressão. Ainda assim, nós ficamos em cima do muro como bons tucanos. Mas isso é porque os que contam, o pessoal do lobby, sabe que o Brasil pode sofrer muito. Né? O Brasil é contra sanções econômicas, contra o envio de armas, contra a defesa da Ucrânia contra o agressor, não é? Porque ele acha que isso pode ampliar, etc. Mas, na verdade, nós somos um país, pelo direito internacional, desde Rui Barbosa, desde 1907, na segunda Conferência Internacional da Igualdade Soberana das Nações. A Suécia e a Finlândia, que são neutras, se quiserem entrar na OTAN, decidirão,
em toda a soberania, e a Ucrânia deveria ter o mesmo direito, mas ela era integrada à União Soviética, teve a sua independência, um pouco em 18 até 21, e depois novamente em 91 em diante, e os acordos de Budapeste, de desnuclearização, depois acordos de Minsk, etc., mas nós já violamos os nossos princípios de acatamento ao direito internacional desde quando a Crimeia foi invadida, e a dona Dilma não fez absolutamente nada, por causa do BRICS, por causa da Rússia. Exatamente, não fez nada, nem uma nota de protesto, quando europeus e americanos protestaram e introduziram sanções contra a Rússia. Nós não precisaríamos ter introduzido sanções, mas uma mera declaração em defesa do direito internacional deveríamos ter feito, e não fizemos. Mas eu relembrei agora, porque as duas notas anteriores, com exceção do discurso de hoje, que foi um pouquinho mais avançado, falando de agressão, a palavra proibida, porque antes a gente falava só de hostilidades, colocando as duas partes no mesmo plano, que é um absurdo completo, mas as duas notas anteriores que eu achei vergonhosa, eu rememorei um outro caso igualmente vergonhoso no lulopetismo, que foi quando Morales nacionalizou o petróleo, os hidrocarburos em geral, e invadiu a refinaria da Petrobras. Sim, sem dó. Morales, ele rasgou um acordo bilateral Brasil-Bolívia, porque havia um acordo negociado na era Fernando Henrique Cardoso de exploração dos recursos do hidrocarburo, e havia um contrato da Petrobras Internacional com o governo boliviano, ou seja, ele simplesmente rasgou, invadiu com tropas. O Barão do Rio Branco, que o nosso Celso Amorim falava muito, né, da política do Rio Branco, a política externa independente, o que o Barão teria feito? O Barão teria chamado o embaixador da Bolívia, mandado o seguinte: olha aqui, ó, você manda retirar as tropas da nossa refinaria, não é? E se o Morales quiser nacionalizar, o que ele tem direito, é um direito expropriar, nacionalizar, mas ele tem que denunciar o tratado e seguir os termos do tratado. Denunciar, negociar e obter compensações. E o Lula não fez isso, o Lula sabia que iria ser nacionalizado, ele foi consultado antes, o gás é vocês, tal. E a nota que saiu, não do Itamaraty, ainda bem, mas do governo brasileiro, feita pelo Samuel Pinheiro Guimarães e pelo Marco Aurélio Garcia, o Aparatic, assessor presidencial, no dia 2 de maio, ou seja, um dia depois da nacionalização mano-militar, porque ele rasgou um tratado, rasgou um contrato e invadiu propriedade da Petrobras, a nota é uma vergonha. A nota começava defendendo o governo da Bolívia. Uma nota submissa, né? Totalmente uma nota horrível. E eu tenho muitas relações, eu conheço muita gente, circulei muito pela América Latina, pela Bolívia, inclusive. Um ano ou pouco depois, eu encontrei com um diplomata boliviano, que esteve na primeira negociação pós-expropriação. Né? Foi um mês depois, final de maio, começo de junho, teve lá uma reunião em La Paz para discutir o que fazer, porque eles expropriaram com base num decreto nacional, mas rasgando um tratado internacional. E um acordo de uma entidade que não era nem brasileira, era a Petrobras, uma holding na Holanda, e a Holanda tinha um acordo de proteção de investimentos com a Bolívia, não é? Ou seja, deveria seguir as normas do Banco Mundial, ou do ICSID, né? o Sistema de Solução de Controvérsias sobre Investimentos, que é feito no Banco Mundial em Washington. Essa primeira reunião, o Marco Aurélio Garcia foi chefiando a delegação brasileira. O diplomata boliviano que eu encontrei depois, né, porque isso foi logo depois, um mês depois de maio de 2006, um ano depois ele me conhecia, falou: hermano, eu não lo creía, eu não acreditava. Marco Aurélio Garcia era um de los nuestros, del MAS. Marco Aurélio Garcia era um dos nossos, do Movimento ao Socialismo, partido do Morales, quer dizer, ele defendeu as posições da Bolívia na negociação diplomática, que tinha diplomatas, funcionários do Ministério de Minas e Energia, gente da Petrobras e consultores jurídicos, não sei o quê. Ele defendeu a Bolívia. Eu me lembro bem que a Petrobras ficou furiosa, mas a Petrobras foi proibida pelo Lula de acionar o mecanismo de solução de controvérsias de indenização, porque a Bolívia deveria pagar os 100 milhões de dólares que a Petrobras pagou, né, para comprar da YPF, Yacimento Petrolíferos Fiscais, e mais uns 40 milhões de dólares que ela fez os investimentos de improvements, né, de melhorias. Nada disso foi pago.
Isso foi pago em gás, e gás a preço majorado, politicamente, porque o gás não é uma commodity internacional ainda hoje, ele tem os Não foi preços pago. negociados. Não foi O pago. petróleo, sim, o petróleo era um benchmark para o gás, então você estabelecia um benchmark para o preço do gás em função dos preços do petróleo, mas a cada 6 meses que se revisava, fazia a ponderação, é tudo negociado em contrato, não é? Tudo Claro. isso escrutinizado economicamente, cálculo econômico, e, no entanto, o Lula permitiu não só que se majorasse o gás da Bolívia, triplicou o preço, e eles pagaram em gás, ou seja, a Bolívia não, a Petrobras não recebeu nada, como ele também violou o tratado da Itaipu binacional, porque os paraguaios viviam reclamando que, teoricamente, é metade deles, só que eles não usam os 50% lá da energia, eles precisam só de uma turbina que serve. Então o Brasil compra, mas eles queriam receber mais, mas isso estava em contrato também. E depois é o Brasil quem assumiu toda a dívida. Eu me lembro, eu estava lá em Zurique quando foram assinados esses contratos, 30 e tantos milhões de dólares ou mais, né? Bilhões, enfim, foram assinados, cada contrato era assim, 500 milhões de dólares para construir, etc. Mas, enfim, então ele também majorou os preços para os paraguaios, na época do Lugo. Ele violou o acordo binacional de Itaipu para proteger os seus amigos. Quando o Senado paraguaio deu um golpe contra o Lugo, um golpe, foi constitucional, foi um golpe, foi um impeachment constitucional, mas lá é muito mais rápido, né? Não precisa provar que o presidente cometeu um crime, basta o Senado se reunir e dizer, olha, o presidente é incapaz, é o que diz a Constituição paraguaia. Então, declara que a Constituição digamos assim, incapaz, e o Paraguai foi suspenso ilegalmente do Mercosul, porque o Mercosul tem um dispositivo sobre cláusula democrática, mas ele concebe uma discussão com a parte atingida também, né? É só em caso de ruptura democrática. Então, o Paraguai foi suspenso ilegalmente e a Venezuela foi incluída ilegalmente, porque a Venezuela não tinha cumprido nada, nunca cumpriu. Tanto que foi suspenso, não porque ela é uma ditadura, mas porque ela não cumpriu nenhum dos requisitos comerciais de tarifa externa comum e adequação da sua legislação de política comercial ao Mercosul. Então, ela foi suspensa já na época pós-PT, né? Mas ela não devia nem ter entrado, porque a Venezuela nunca fez nada para cumprir. O Chávez anunciou em 2005 que ele queria entrar no Mercosul, nós aceitamos, então vamos começar a se negociar, mas nunca se avançou, nada, jamais, porque não tinha mais política comercial, não tinha nem orçamento, nada, lá na Venezuela. E depois, em 2012, eles entraram pela janela, ilegalmente. Isso foi a Dilma. A Dilma não só fez isso em 2012 contra o Paraguai e a favor da Venezuela, como em 2014, né, quando a Rússia invadiu a Crimeia, ela não fez nada, entendeu? É terrível. Então, quando o Brasil deixou de ser um país decente no plano da política diplomática, eu acho que começa no governo Lula. Porque até o Fernando Henrique, você tinha uma diretriz, uma política externa estabelecida, e o Itamaraty fez. Inclusive, muita gente no Itamaraty reclama do Fernando Henrique porque ele aceitou o TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que durante 30 anos o Brasil recusou, porque era um tratado iníquo e discriminatório. Do ponto de vista da pureza doutrinal do direito internacional, realmente é isso. O TNP é um tratado que define 5 potências legalmente nucleares e todo o resto não pode ser. E as que não são reconhecidas, né? Índia, Paquistão, Israel, ou Coreia do Norte, ou quando Cuba, ou o coronel Gaddafi na Líbia, outros quiseram fazer, não são reconhecidos legalmente como potências nucleares, ainda que sejam de fato, né? O único exemplo que você tem é a África do Sul, que tinha capacitação nuclear e que abandonou na transição do apartheid para o regime de maioria negra, mas o que é o TNP? O tratado discriminatório, realmente. Hoje a Bielorrússia declarou que mudou a sua constituição para se tornar novamente um país nuclear, mas não que ela vai ser nuclear, é porque vão estacionar mísseis russos lá, ogivas nucleares. Agora, você veja, o TNP não impedia a nossa capacitação nuclear. Alemanha, Canadá, Japão, Suíça, Suécia, todos eles assinaram o TNP e desenvolveram as suas indústrias nucleares. Se esses países quiserem desenvolver bomba atômica, digamos, eles fazem em 6 meses, porque eles têm toda a capacitação. Hoje em dia, aliás, hoje mesmo alguém me perguntou quando é que o Irã vai ter a sua bomba.
Eu falei, olha, o Irã já tem a sua bomba, ele já tem o capital humano E o para montar enriquecimento uma bomba. ele não é um segredo também tão bem guardado assim. O que me parece, Não, o Brasil ele tem plenas condições, se quisesse gastar um tempo e se dedicar a isso, ele já exato. Você tem que investir como o Zulfikar Ali Bhutto fez no Paquistão, quando a Índia se capacitou nuclearmente, ainda nos anos 60 e 70. O Zulfikar Ali Bhutto do Paquistão disse que eles iriam comer grama, mas iriam também adquirir a capacitação nuclear. Então, com o contrabando do Aga Khan, não, do Khan, era um outro Khan lá do Paquistão, da Coreia do Norte, talvez dos russos, né, soviéticos na época, eles conseguiram a tecnologia necessária. O Irã tem capital humano, como tem a Suécia, o Canadá, a Alemanha, para o Japão, para, se quiser, se armar nuclearmente. Aliás, o Japão está cogitando, a Coreia do Sul está cogitando, por causa da Coreia do Norte. Então, mas quando o Brasil entrou no TNP, e eu me lembro que eu estava em Genebra, nós éramos discriminados. Teve um famoso artigo no L'Express, que é uma espécie de Veja, ou Der Spiegel francês, um artigo que dizia por l'apartheid technologique, pelo apartheid tecnológico, que era contra o Brasil, o Iraque, a Líbia, a Coreia do Norte, rogue states, né, estados vilões, os que queriam se capacitar e não tinham assinado o TNP. Nós tínhamos sanções e restrições. Eu me lembro em Washington ainda, quando eu estive lá, de 99 a 2003, o John Bolton era o diretor para o hemisfério ocidental do Departamento de Estado, ele era o falcão lá, e ele impedia a exportação de supercomputadores. Você tem em Campinas um grande centro de previsões meteorológicas, né, que quer um computador para fazer esses cálculos de clima, impedido, bloqueado. Ou Programa Espacial Brasileiro, giroscópio para os nossos foguetes, né, para colocar e jogar satélite no ar, também proibido. Aí o Fernando Henrique assinou o TNP, e muitos diplomatas e militares acham o Fernando Henrique um traidor, mas é em função do interesse nacional. Não, e também eu vou fazer um adendo curto aqui, que uma das colocações que se diz para que se considere esses estados, incluindo o Brasil, como, não vou chamar de incapazes, mas vou falar de não aconselháveis para ter uma bomba atômica, é que o mecanismo de controle a respeito desse arsenal é precário. Então, a gente não tem que comparar o TNP tem a gente assinou o TNP, mas tem um protocolo adicional, que são inspeções intrusivas, que a gente não assinou, porque a gente acha que os inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica são todos espiões da Rússia, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, que vão roubar os nossos segredos, entendeu? Então tem o Centro de Processamento de Urânio em Resende, né, que a gente tem lá umas centrifugas que seriam aperfeiçoadas, mas isso é bobagem, isso é bater o pé, apenas para dizer, olha, a gente não se submete a tudo, ao controle absoluto de vocês, entendeu? É um pouco orgulho nacional. É um pouquinho ideológico da autossabotagem que eu queria que também ficasse também, que permeia inclusive as coisas mais comezinhas da nossa política. Tem de tudo, eles escutam a gente. Eu, quando estava nos Estados Unidos, eu parti do princípio que os americanos sabiam de tudo que a gente fazia lá, nos telegramas, nos telefonemas e tal. Sempre parti desse princípio, e foi uma revelação, né, dos Wikileaks e das escutas, que eles sabiam de tudo realmente. Até a Angela Merkel foi espionada, né? Exatamente. Se eles não tinham pudores para ouvir a Merkel, né, quem dirá o Brasil. Eles sempre fizeram isso, e todos eles fazem, um contra os outros. A tarefa de espião é ficar espionando o outro. Mas de tudo isso, muito bem descrito pelo senhor, aonde o Brasil seria uma potência em coisa alguma, se a gente não briga por uma refinaria na Bolívia, se a gente não se impõe a respeito de cláusulas do Mercosul que assina. Uma potência regional, ela não tinha que impor minimamente a sua vontade, a sua preponderância a respeito, ainda que não impor. Olha, eu diria o seguinte, nós somos uma potência ambiental, agrícola, seríamos até industrial, porque nós temos uma capacitação industrial, temos muitas indústrias estrangeiras no Brasil. São Paulo é a segunda cidade industrial alemã, não é? E, então, você é uma potência em várias áreas da economia, commodities, evidente, claro, em energia renovável, não é? Mas, enfim, perdemos
muito pela inovação e pela baixa produtividade, porque nós temos um problema de má educação, de fechamento ao comércio internacional e aos investimentos estrangeiros, de insegurança jurídica e também de corrupção. São as grandes tragédias brasileiras que todo mundo sabe, não é? Então, nós perdemos muitas oportunidades de nos integrarmos na economia global por essas pequenas tragédias. Uma infraestrutura precária também e várias outras coisas. Como ser uma potência regional? Veja, a Inglaterra, no século XIX, quando estava se industrializando, depois da primeira Revolução Industrial, ela tinha um problema de abastecimento, ela tinha muito carvão e muito comércio, uma grande frota, banqueiros, né? O Londres era o centro financeiro na primeira metade do século XIX, o padrão ouro já estava estabelecido, né? A libra era a moeda corrente do comércio internacional, o Bill of Exchange era feito em libras, em Londres, e ela decidiu fazer o livre comércio universal na área dos grãos, de alimentos. Foi a famoso debate sobre a lei dos cereais, Corn Laws, 1846. Demorou 20 anos para ser implementado. Você tem grandes economistas que lutaram pelas Corn Law, né? O Cobden, o próprio Davi Ricardo era também pela liberalização agrícola, mas ele era um pouco prematuro, enfim. Mas quando a Inglaterra fez o livre comércio, era para, claro, proteger as suas colônias também, mas ela decretou o livre comércio porque ela era a maior potência industrial, tecnológica, comercial do mundo e financeira. O Brasil seria uma grande potência econômica na América do Sul se decretasse o livre comércio na América do Sul, ou seja, sem tarifas, sem restrições paratarifárias para todos os nossos vizinhos. Você não precisaria nem negociar. Você diria, olha, daqui para frente tudo vai ser diferente, vocês podem vir quente que eu estou fervendo, nós temos uma capacitação industrial muito grande, nós somos superiores tecnologicamente, economia de escala, mercado, para qualquer um dos nossos vizinhos, e essa abertura seria muito boa, porque você faria o quê? As cadeias industriais e cadeias agrícolas de valor, porque você tem carvão na Colômbia, a gente precisa de carvão para as nossas, digamos, as siderúrgicas. Você tem petróleo na Venezuela, mas é um petróleo pesado, muito diferente do nosso. Tinha petróleo na Argentina, agora tem pouco. Você tem muitas especialidades. É o Davi Ricardo, entende? Especializações produtivas, não é? Não é só teoria, e sim vantagens comparativas na prática, que são naturais, e as adquiridas que você faz num processo de integração ou de liberalização unilateral. Eu estou a favor de uma reforma da política tarifária brasileira com liberalização unilateral. Talvez não universalmente, mas na América do Sul. Que, de certa forma, já temos, porque já tem muitos acordos vindos da LAUC e vindos da ALAD que foram desgravando muitas linhas aduaneiras. Então, praticamente o livre comércio está implementado na América do Sul por acordos parciais, mas são acordos de alcance parcial ou acordos de complementação econômica que são setoriais, então você reduz uma parte da tarifa ou não outra, ou coloca até zero, mas você ainda tem restrições. O nosso agronegócio é, como se diz, um killer, porque ele é muito competitivo, mas ele também é muito protecionista. A gente esquece de dizer que não é só os industriais que são protecionistas, tarifa de 40%, etc. Na área agrícola, ele também é muito protecionista. Eu sigo o Mercosul desde a origem. Tem um produto que, para mim, é algo assim tão estratégico, tão importante, que até hoje ele está na lista de exceção do Mercosul. Você sabe o que é? É o alho. O alho, ele está na lista de exceção, ele não é livre comércio, não existe livre comércio para o alho. O alho é um negócio inacreditável. Não, mas o alho é um assunto tão complexo, porque no auge do Lula 2, ou Lula 1, lembro bem, foram as maiores cargas de importação que eu fiz na logística da China. Exato. Não era alho. Exato, eles fazem também dumping de alho, os chineses. Os chineses fazem dumping de tudo, entende?
Mas Então, é a realidade, entendeu? O Brasil poderia ter líder regional na abertura comercial unilateral, mas não é só tarifa, também são as medidas paratarifárias, não é? claro, claro. Até porque os nossos vizinhos do Pacífico, né, com saída para lá, já se adiantaram muito nos acordos que fazem do Pacífico. Com Exato. China, com vizinhos, com o Sudeste Asiático. Essa aliança do Pacífico não é uma aliança dos países do Pacífico para comércio recíproco. Tem muito pouco comércio entre México, Colômbia, Peru e Chile. É para atrair investimentos e comércio na zona do Pacífico. Exato. Entendeu? E porque eles são os globalistas, Uhum. os aberturistas. Nós somos os reticentes, Brasil, Argentina, Mercosul, e tem os bolivarianos, que hoje já não tem muito mais significado, porque estão todos em crise e não deu certo, apesar de que a Bolívia teve uma política econômica relativamente responsável, a despeito do nacionalismo, ela nunca teve aquelas loucuras do passado, né? Que ela teve inflação de 100% ao mês também, né? Trocou de moeda nos anos 80 e tudo. Mas olha, o mundo é difícil e o aspecto mais difícil não é nem essa guerra atualmente do Putin contra a Ucrânia, uma guerra criminosa, uma invasão contra o direito internacional, tudo. O mais danoso é o desmantelamento do sistema multilateral de comércio, a desglobalização e essa postura adversarial, como dizem os americanos, dos Estados Unidos contra a China. China e Estados Unidos têm tudo para ser complementares e fariam um grande bem à humanidade. Pois é, e aí é Mas, que. infelizmente, eles são imperialistas arrogantes, eles não podem admitir que alguém chegue aos pés deles. Durante todo o período imperial pós-Segunda Guerra dos Estados Unidos, eles sempre tiveram uma doutrina, uma única doutrina: ter supremacia militar contra todos os opositores conjuntamente, Sim, inclusive a União Soviética e os aliados da OTAN. A uhum, supremacia tem que ser absoluta. E eles absoluto. ficam doentes. A gente vê essa coisa da armadilha de Tucídides, que os Uhum. acadêmicos de Yale e de Harvard estão falando, é uma loucura. Isso é uma coisa para os generais do Pentágono, que eu imagino. Os generais do Pentágono têm direito de ser paranoicos, eles são pagos para ser paranoicos. Agora, acadêmicos que vêm com essa coisa de adaptar o Tucídides, Guerra do Peloponeso, para um contexto de confrontação China-Estados Unidos, isso é uma loucura completa. Entendeu? Eu vou fazer uma meia-culpa, perdoe por te interromper, porque eu gosto muito do diálogo meliano, né? Mas eu gosto do diálogo meliano quando ele cabe numa Rússia e Ucrânia. Na China e Estados Unidos, eu sempre começo a lembrar no auge do Waltz, né? Quando ele estava lá no neorrealismo bem profundo, quando ele falava que o mundo estável era o mundo bipolar, né? Porque a corrida armamentista geraria a destruição mútua assegurada de uma forma tão tranquila que ninguém partiria para o conflito. Mas agora, vou utilizar de novo o teu cabedal, essa ação do Putin da Ucrânia já desencadeou algumas ações de corrida armamentista bem claras. A Alemanha já permitindo que 2% do PIB seja usado, já permitindo a passagem de armas, enfim, Exato. se armando Suécia e direto. Finlândia cogitando ingressar na OTAN. E a Finlândia tem uma história, né, com a União Soviética aí de 39, Uhum. se não me engano, que foi bem triste. Então, o mundo caminha para o equilíbrio do medo de novo.